seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Geek na Redação. Hoje vamos falar sobre os temas da Redação Enem 2021. Sim, o Enem 2021 teve dois temas de redação, o primeiro tema e o tema do Enem PPL, que também foi uma reaplicação. Mas antes de começar o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, dá aquele like no vídeo, porque eu sei que você vai amar esse vídeo. E ativa o sininho de notificações, porque por meio desse sininho você recebe todos os vídeos que vamos publicar ao longo deste ano de 2022. E também siga nossas redes sociais. Aqui do lado vocês estão vendo nossas redes sociais como Instagram, YouTube e também o nosso canal no Discord. Então vem ser geek e arrasar na redação do Enem e também na prova de linguagens. Já falei demais, vamos começar esse vídeo? Então, o primeiro tema do Enem foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Foi um tema que até rimou, se vocês perceberem. Vamos primeiro analisar os textos de apoio e eu vou mostrar para vocês como os textos de apoio eles ajudaram o estudante na prova. Também vou dar minha opinião sobre o tema e sobre cada texto de apoio, os quais, bem, no dia que eu fiz a prova, eu não gostei muito da forma que foram colocados. Em minha opinião, os textos de apoio poderiam ter sido bem mais explorados, trazendo uma visão mais ampla do tema, já que foi um tema que muitos estudantes consideraram difícil. Mas eu vou demonstrar a vocês que esse tema não era difícil, e sim mediano, se você buscasse por um ponto de reflexão. Vamos lá. Então, o primeiro texto de apoio. Vou ler e depois fazer a análise. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com o entra e sai de gente a partir das 9. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres. Olha a ênfase, né? Pobres, muito pobres. Quase todas negras. Cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam. Perguntam de novo e esperam, sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento de vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem: zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas as expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então, o primeiro texto de apoio, ele traz a visão de que esse documento de certidão de nascimento, ele é importante para comprovar que você é um cidadão brasileiro e para que o governo saiba que você existe, que haja um controle da população. E o texto, ele já traz uma visão de pessoas que não têm esse documento, pessoas que procuram esse documento depois, né? Ele fala que na fila há pessoas de várias idades e ele enfatiza pessoas pobres, muito pobres, quase todas negras. Por que quase todas negras? Então a gente volta para que época? História. Olha a interdisciplinaridade aqui, redação com a matéria de história. Escravidão. Os negros, depois que a escravidão foi abolida, muitos negros passaram ainda muitos anos sendo escravos. Por quê? Porque não eram considerados cidadãos. Então, isso poderia ser trazido no início da redação, de que muitas pessoas que não têm a certidão de nascimento são negras, justamente por fatores históricos. E o Brasil ainda continua prolongando esses fatos históricos, mantendo as pessoas muito pobres, marginalizadas, inferiorizadas, sem esse documento esse documento que é tão importante, né, que garante que você é um cidadão brasileiro. E o Estado, ele não se preocupa com essas pessoas, porque se tivesse uma preocupação com essas pessoas, esse problema que existe há muitos anos atrás, esse problema não é de 2021, ele vem de muito tempo atrás, mas em 2021 ele foi retomado por conta do auxílio emergencial, que eu vou falar mais na frente.
Então, o primeiro texto, ele trouxe uma reflexão sobre o tema, uma visão sobre o tema do porquê ainda há pessoas que não têm a certidão de nascimento, quem são essas pessoas, né? Então, essa parte do muito pobres é uma ênfase muito grande, porque está dizendo assim que as pessoas não são só pobres, elas são muito pobres e por isso não tem nem sequer um documento que comprove que aquela pessoa existe. Vocês também poderiam falar da questão de que nem todos os brasileiros sabem que devem ter esse registro de nascimento. Há crianças que nascem em fazendas, em áreas rurais, em hospitais que não têm nem sequer uma estrutura para ter uma maternidade ali. Então, tem pessoas que não têm esse conhecimento desse documento da certidão de nascimento. O primeiro texto foi um texto bom. Eu considerei um texto bem interessante, mas que o estudante tinha que ter uma visão ampla, pensar, analisar cada palavra e se perguntar por que pessoas negras eram a maioria na fila, por que pobres. Então, era necessário ter essa reflexão, e essa reflexão no dia da prova, ela tem que ser rápida. Você não pode passar 15, 20 minutos refletindo sobre o primeiro texto. Você precisa pensar rápido. Então, tudo isso é prática. Então, o que eu aconselho? Peguem temas do Enem anterior, ou seja, 2015, 2016, e analisem os textos de apoio. Comecem a analisar esses textos. Observação importante. Professor Alcântara, posso usar o dado do texto na redação? Pode, mas vai perder ponto. Então não use. Não usem o texto de apoio na redação. Evitem. O corretor quer que você demonstre sua criatividade, seu conhecimento de mundo. O texto está ali para lhe ajudar a refletir sobre o tema. Ok? Vamos para o próximo. O segundo texto era uma imagem e uma pequena descrição. A lei de número 9.534 de 1997. Olha como a lei é antiga. Tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Então, isso prova que antes o registro ele era pago. E isso poderia ser colocado na redação. Dizer que mesmo com a gratuidade do registro de nascimento no Brasil, ainda há pessoas que não conseguem fazer esse registro. Então, poderia se trazer essa reflexão, fazer essa comparação, que antes era pago e muitas pessoas não conseguiam fazer esse registro porque era pago, e agora é gratuito, mas ainda assim há muitos cidadãos que ainda não têm esse registro. E por que isso? Então, teria que pensar em todas as questões históricas, sociais, culturais. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. Então, a dificuldade financeira, ela não existe mais, porque o registro é gratuito. Mas ainda se persiste esse problema. E aqui, né, tem um mapa sobre a invisibilidade no Brasil. Por que invisibilidade? Eu falo muito para os meus alunos do curso Geek na redação. Analisem as palavras-chave. Por que essas pessoas são invisíveis? Porque se elas não têm uma certidão de nascimento, elas não existem para o Estado. Essa pessoa não vota, essa pessoa não tem direito à educação, à saúde, ela não tem os direitos básicos, porque ela não é considerada um cidadão sem esse registro de nascimento. Então, invisibilidade é isso, é ser invisível. Você existe, você está lá presente, mas para o Estado, para as autoridades, você é uma pessoa invisível. Texto 3. O texto 3 fala da certidão do nascimento em específico, né? Eu achei o texto 2 um pouco fraco. Era um dado assim que não ajudava muito o estudante, só da questão de que não é um documento pago, né? Porque, por exemplo, se o estudante não soubesse que o documento é gratuito, ele poderia dizer que o documento é pago na redação, né? E isso perderia ponto, porque atualmente não é, desde 1997. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor, o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Então, vocês que vão fazer o Enem, vocês que fizeram o Enem, utilizaram o CPF. Para ter o CPF, vocês precisaram do quê? Da certidão de nascimento de vocês. Além disso, para matricular uma criança na escola, ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Então, muitas crianças não têm acesso à educação
porque não tem o primeiro documento de nascimento, que é essa certidão. Esse texto, ele não traz uma reflexão muito ampla, ele diz o que já sabemos, que sem um primeiro documento não se faz outros. Você não pode fazer a sua carteira de identidade sem a certidão de nascimento, porque como é que você vai comprovar que seu nome é aquele nome completo, que você nasceu naquele dia, que você é filha de fulano e de ciclano? Então, é essencial ter esse documento. Isso o estudante já sabe de cara, que esse é o documento principal para poder ter outros documentos. Então, eu não considero que o texto 3 foi um texto que ajudou na reflexão do tema. O texto 1, por enquanto, para mim foi o melhor. Agora vamos para o texto 4. O texto 4 é uma imagem, como sempre, o Enem sempre traz um texto com imagem. E um texto com uma propaganda, publicidade, um quadrinho às vezes. Então, texto 4. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, se existe aquela pessoa ali, ela é um cidadão. Ela nasceu no Brasil, ela é um cidadão brasileiro. Mas precisa ter o registro de nascimento para se comprovar, para que o governo saiba que realmente aquela pessoa existe e que ela é um cidadão brasileiro. E aí, Luana, como é que eu poderia abordar mais esse tema, né? Eu já trouxe várias teses, vários pontos que vocês poderiam explorar no desenvolvimento. Por enquanto, tudo que eu já falei, agora, depois desse vídeo, até aqui, é um tema difícil? Não, é um tema mediano. Mas para ser mediano, precisava você ter essa reflexão ampla sobre o tema. E aqui eu trago algumas notícias, algumas imagens, dados que mostram que esse tema ele foi abordado nos anos de 2020 até agora, por exemplo, no ano 2022, que é a primeira notícia que eu trago para vocês, que foi desse mês de janeiro. Agricultor comemora primeiro aniversário após conquista da certidão de nascimento aos 63 anos. Então, esse senhor, ele tem 63 anos e ele nunca comemorou o dia de nascimento dele. Ele não sabia o dia de nascimento dele. Ele disse que não lembra na infância de ter comemorado o nascimento dele. Então, por que esse senhor de 63 anos nunca teve a certidão de nascimento? Ele é o quê? Ele é um agricultor. Pessoas da área rural. Normalmente essas pessoas da área rural, elas crescem em família que trabalha para uma fazenda. Então aquela criança... Então, por exemplo, José Ferreira, que é o senhor, ele mora em Caiçara, na região do Agreste Paraibano. Então, ele nasceu numa família de fazendeiros e depois passou a ser agricultores, né? E foi-se as gerações, né? Então, ele foi uma das gerações que nasceu ali e continuou ali até a velhice. E ele tirou essa certidão de nascimento para conseguir sua aposentadoria de agricultor. Então, vejam, é a questão de refletir, né? O porquê há pessoas que ainda não tiram essa certidão de nascimento, que ainda não têm essa certidão de nascimento, que não são registradas no momento que nascem, né? Atualmente, muitas maternidades têm um cartório dentro da maternidade, mas não são todas. Então, já é algo a se ampliar. Toda maternidade tem um cartório, para que quando a criança nasça, os médicos orientem, olha, depois vocês têm que ir até o cartório para registrar o filho de vocês com o nome, data de nascimento, a hora que nasceu e tudo mais. Então, essa questão, o estudante tinha que refletir durante a leitura dos textos de apoio quais são as pessoas que não têm essa certidão de nascimento e por que elas não têm. Aqui eu trago outra notícia, essa notícia é de 2019, então um ano bem recente, né? Um pouco antes da pandemia, de uma lavradora que recebeu a certidão de nascimento após 57 anos sem existir legalmente. Por que essa senhora não tinha essa certidão? Ela comentou na entrevista que a família tem o costume de só tirar a certidão de nascimento quando casa. Então, veja, a pessoa completa 30 anos, casei, agora eu vou tirar minha certidão de nascimento. Agora, finalmente, eu vou ter meu primeiro documento que eu existo, que eu sou um cidadão brasileiro. Então, é uma cultura da família, é uma cultura daquela região, uma tradição, né? Eu acho que tradição fica melhor para, por exemplo, citar, colocar numa redação. É a tradição daquela região.
Isso é uma tradição que influencia negativamente esses cidadãos, porque eles acabam passando muito tempo sem existir para o governo. E, por exemplo, benefícios que eles poderiam obter, como educação, saúde, lazer, eles não conseguem obter. Então, por exemplo, essa senhora mesmo, ela poderia ter trabalhado durante a vida toda, né, na juventude, e aos 60, ela está com 57, mas aos 60, 65, ela poderia receber a aposentadoria do governo. Mas só agora, com 57, ela tirou a certidão de nascimento. Então, quantos de benefício essa senhora perdeu por não ter esse documento, por não existir para o governo? Aqui eu trago outra notícia da Unicef e da questão de aldeões e refugiados. Então, vamos pensar nos indígenas, né, que vivem em regiões bem afastadas da área urbana e, normalmente, nas tribos indígenas, não há essa preocupação de ter uma certidão de nascimento, porque eles são brasileiros, sim, eles nascem no nosso território, mas eles sempre vivem no ambiente deles. Então, para eles, aquele documento não é necessário. E muitos nem têm conhecimento desse documento. A mesma coisa é para os refugiados. Os refugiados vêm para o Brasil e têm filhos aqui no Brasil, têm que registrar essa criança. Mas pela questão de ser refugiados, acabam não registrando essa criança, porque pode haver vários empecilhos e problemas com o governo. Então, tudo isso poderia ser tratado na redação. Aqui do lado eu coloco as pessoas em situação de rua, que é um tema que foi bem debatido durante 2020 e 2021. Foi um tema que, por exemplo, eu arrisquei que pudesse cair no Enem 2021. Não caiu, mas a reflexão que o tema das pessoas em situação de rua causa na mente dos estudantes poderia ser utilizado nesse tema sobre certidão do nascimento, sobre registro civil, essa invisibilidade. Da mesma forma que as pessoas em situação de rua acabam se tornando invisíveis para o governo, também pessoas que não têm documento se tornam invisíveis. Enfim, esse tema poderia ser puxado como reflexão. Aqui eu trago algumas notícias de 2021 e 2020 relacionadas à certidão do nascimento, né? Durante a pandemia, muitos cidadãos procuraram esses documentos, procuraram suas certidões de nascimento para garantir o auxílio emergencial, porque era necessário ter um documento que comprovasse que você existia, um documento que comprovasse, ou seja, o comprovante de residência, né, da sua casa, para poder ter o auxílio emergencial. Então, muitos brasileiros não conseguiram ter esse auxílio pela ausência do primeiro documento de nascimento, do primeiro registro civil. Então, pedidos de certidão de óbito e nascimento dispararam na pandemia. Em uma década, 46 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. E isso vocês poderiam fazer uma comparação, que da mesma forma que muitas crianças são registradas somente com o nome da mãe, ou somente com o nome de um dos pais, há pessoas que nem registro têm, porque não sabem a importância desse registro, não têm o conhecimento de que é necessário fazer esse registro. Tem pessoas que nem sabem o que é o primeiro registro civil. Então, poderia-se fazer uma comparação com esse dado. Nessa terceira notícia, milhões de brasileiros não têm nenhum documento de identidade. Foi de 2020 esse dado. Então, vejam, muitos brasileiros não têm um documento de identidade. Quando falo em identidade, não pense só em RG e CPF, também certidão de nascimento. Agora que a gente já trabalhou bastante a reflexão sobre o tema, né? Sobre essa invisibilidade, do porquê essas pessoas são invisíveis. Porque não ter o documento torna essas pessoas invisíveis. Como resolver o problema? Então, na redação do Enem, você não pode simplesmente jogar qualquer agente para resolver o problema. Você precisa encaixar o agente de acordo com o que foi citado no desenvolvimento. Então, tomem cuidado. Não adianta você dizer que o Ministério da Educação deve resolver a questão se você não falou da educação em nenhum momento no seu texto. Eu trago o governo federal, né? Porque se tem na lei que o brasileiro deve ter esse registro civil, o governo tem que se preocupar com essas pessoas que não têm esse registro.
mais cartórios dentro das maternidades. Então, antigamente os cartórios eram de um lado e a maternidade do outro. Hoje em dia já estão colocando mais o cartório dentro mesmo da maternidade, para que as pessoas, assim que tenham suas crianças, seus filhos, já registrem ele no mesmo momento. E, infelizmente, ainda é pequeno esse número de maternidades com cartório. Então, é essencial ampliar esses cartórios. Orientar a população sobre a importância desse documento através de palestras, propagandas, campanhas publicitárias, porque muitos não sabem desse documento, da existência desse documento, que deve-se ter esse documento. Então, é essencial a conscientização, né? Mas não usem só conscientização como agente, por favor, sempre utilizem mais de um. Porque a conscientização é uma forma leve de se resolver o problema. Vai resolver, mas de forma muito prolongada, vai demorar muito para que todos realmente tenham conhecimento da importância do registro civil. Cartório itinerante. O que é um cartório itinerante? O poder jurídico com o legislativo podem fazer um cartório que é móvel, ou seja, no ônibus. Um ônibus com várias pessoas do governo, né, que são responsáveis por esses registros, né, com pessoas que trabalham em cartório, poderia ir de cidades e cidades dos interiores, por exemplo, que são as pessoas que menos têm registro, né, morar numa área rural, afastada dos centros, então não se preocupam em ter educação, saúde, lazer, garantir esses direitos. Então, se a pessoa não busca por garantir esses direitos, ela não vai saber que quando ela for buscar, por isso ela vai precisar de um documento. Então, é essencial um cartório itinerante para essas regiões mais afastadas, regiões que o governo não tem o controle dos registros civis. Então, o governo poderia fazer uma sondagem dessas regiões mais necessitadas e levar um cartório itinerante. Eu acho uma solução excelente. O governo estadual, junto com o municipal, né, pode e deve realizar uma sondagem dos cidadãos que vivem nas áreas urbanas e de interior. Na área urbana, por que área urbana? Pessoas em situação de rua, por exemplo, vivem na área urbana, uma área que, na nossa mente, na nossa cabeça, seria uma área com muita gente com registro civil. Mas, não, ainda há pessoas, por exemplo, pessoas em situação de rua, que não têm esse registro civil. Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro debate sobre o tema do Enem. E eu espero que vocês tenham gostado, mas calma que o vídeo não acabou. Lembra que o Enem tiveram duas aplicações, né? A primeira e a segunda. E agora a gente vai para o segundo tema. Vamos lá? Então, pessoal, o segundo tema do Enem foi reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Muitos estudantes disseram que o segundo tema foi mais fácil que o primeiro. Eu considerei os dois temas medianos, porque foram assuntos pouco tratados durante esses anos. Assuntos que ficam à margem dos temas mais debatidos nas escolas, nas redes sociais. Por exemplo, ano passado falou-se muito pouco da atuação das mulheres nessa pandemia, apesar de muitas pesquisadoras terem sido as pioneiras nas vacinas. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas vamos começar analisando os textos de apoio. Vamos ver se os textos de apoio desse segundo tema ajudaram mais. Então vamos lá. Primeiro texto de apoio. Vinda de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Nery foi contratada como enfermeira para auxiliar o Corpo de Saúde no Exército Brasileiro e permaneceu atendendo feridos e enfermos durante o conflito da Guerra do Paraguai até 1870. Na época, doenças ameaçavam a saúde dos soldados, mas Ana conseguiu transformar a realidade sanitária dos locais onde trabalhava, impondo condições mínimas de higiene para que essas doenças não se alastrassem e para que essas pessoas fossem tratadas com segurança. Então aqui a gente está trazendo o quê? Um dado histórico, né? Um fato histórico, que eu tenho certeza que nenhum de vocês deve ter visto isso em sala de aula. Porque normalmente o que é que se tem nos fatos históricos? Os feitos masculinos. Raramente se fala durante uma aula de história sobre feitos femininos, durante guerras, durante revoltas. Então, tanto história quanto outras disciplinas. Desde aí a gente já percebe essa marginalização da mulher
nos seus momentos de glória, né, de vitória, de heroísmo, né? Sempre é puxado para o lado masculino, né? A gente vai falar mais na frente de grandes cientistas, de grandes pesquisadoras, mulheres, que infelizmente não são citadas em aulas, em palestras, a não ser que a palestra seja voltada para o tema, né, feminino. Mas enfim, continuando aqui, a sua história está documentada no Museu Nacional da Enfermagem, fundado em 2010. A trajetória de Anna Neri é semelhante à de Florence, e aí o segundo nome eu não consigo ler, a inglesa que consolidou seu trabalho de cuidado na Guerra da Crimeia e fundou a enfermagem moderna no século XIX. Então aqui tem uma comparação, né, com outra grande mulher que atuou, né, em, em uma guerra também e que fez uma grande atuação. Então, eu acho que o primeiro texto traz essa reflexão histórica de que desde muito tempo atrás, desde as guerras, a mulher ela tem um importante papel no ambiente de saúde. Então, enquanto os homens estavam lutando com armas na guerra, normalmente eram mulheres que eram chamadas para cuidar dos feridos. Mesmo que elas não tivessem conhecimento acadêmico, que não fossem universitários ou formadas na área de medicina, mas essas mulheres eram recrutadas para a guerra para trabalhar como enfermeiras. Então, desde aí já tem uma atuação feminina, mas essa atuação ela não foi reconhecida durante a história. Não se cita essa atuação feminina. Aqui eu trago um pequeno texto falando sobre Zilda Arnes, chamada de a Madre Teresa brasileira. Não sei se vocês já conhecem ela, né? Zilda, ela foi muito falada durante o ano 2019 e 2020. E o que é que ela fez, né? Ela desempenhou um papel fundamental no combate à destruição e à mortalidade infantil no Brasil. Durante a infância, sofreu resistência de seu pai ao afirmar que queria fazer medicina. Então, por exemplo, aqui Ana, ela teve o apoio familiar de uma família abastada, viúva, irmã de militares. Ana foi contratada como enfermeira para auxiliar o corpo de saúde do Exército Brasileiro. Então, aqui ela não teve nenhuma oposição. Já Zilda, ela teve uma oposição do pai. Então, muitas vezes essas mulheres elas não conseguem entrar nessa área da saúde, não porque elas não querem, mas porque muitas vezes são impedidas. E impedidas por quem? Pela família, pelo marido, pelos pais, enfim. Mas mesmo assim, ela cursou medicina e teve o incentivo do irmão mais velho. Então, pelo menos uma das pessoas da família incentivou ela a manter seu sonho. Texto 2. A pesquisadora Adriana Mello foi pioneira na identificação da relação do Zika com a microcefalia. Então, por exemplo, o Zika e a microcefalia são temas recentes. De 2018 para cá foi um tema bem recente. 5 anos após o surto no país, ela ajuda famílias com um projeto singular na Paraíba e diz que ainda há muito a aprender sobre a doença. Infelizmente, o interesse internacional em pesquisa diminuiu muito, reclama Mello, porque a Zika não chegou ao mundo rico, não chegou à Europa e aos Estados Unidos, perdeu-se totalmente o interesse pelo assunto. Para ela, é uma negligência, uma vez que o vírus Zika continua causando novos casos de microcefalia em crianças. Então, lembrando, o tema fala do quê? Do reconhecimento da contribuição dessas mulheres na área da saúde. A Adriana Mello, ela teve uma atuação muito importante nessa questão da Zika e da microcefalia. Ela tinha uma visão ótima sobre o tema, sabia que deveria ser mais estudada e aprofundada para que futuramente possa ajudar mais pessoas e até mesmo outros países que viessem a ter esses casos. Mas, infelizmente, como ela falou, o tema foi negligenciado. Por quê? Porque não chegou nos grandes países. E aqui no Brasil, após os surtos, o tema foi esquecido. Aqui eu trago uma notícia da CNN Brasil, que foi 2020, que fala sobre justamente essa questão. Essa contribuição, ela aparece na mídia, nos jornais, e depois, puf, a sociedade esquece que a mulher teve uma contribuição importante naquele momento, naquela doença, na cura de tal doença, de tal problema de saúde, enfim.
a população acaba esquecendo. Então, esse, esse tema, ele traz essa reflexão, né, do porquê ainda não há esse reconhecimento da contribuição feminina, né, das mulheres nesse ambiente de saúde no Brasil, no ambiente de pesquisa, né. Notícia. Por trás da parceria que trouxe ao Brasil os testes da vacina de Oxford contra o coronavírus, então a gente está falando que da pandemia, recente 2020, algumas brasileiras se destacam na viabilização do acordo e na coordenação dos estudos. No campo da ciência, onde as mulheres, apesar de numerosas, ou seja, há um número grande, ainda ocupam menos cargos de liderança do que os homens. Foi uma mulher que intermediou a parceria entre Brasil e Reino Unido para trazer os estudos clínicos do imunizante ao país. Então, a primeira pessoa a tomar uma atitude sobre a imunização relacionada ao coronavírus, a Covid-19, foi pesquisadoras, foram mulheres. Mas isso acabou sendo esquecido pela mídia. E muitas foram ignoradas por outros pesquisadores homens que tinham a liderança. Então, aí a gente percebe que é uma reflexão, né, de que apesar de numerosas as mulheres no ambiente de saúde, ainda assim há déficit muito grande desse reconhecimento por causa da questão, por exemplo, masculina. O texto 3, né? Eu gostei do texto 2, achei ele bem interessante, né? Trazer essa reflexão de que as mulheres, elas estão ali contribuindo, mas não há o reconhecimento. O texto 3, ele fala da questão do ser mãe e ser trabalhadora, né? Só que trabalhar na área de medicina. A vida de uma médica entre 6 hospitais e 3 filhos durante a pandemia. Entro em casa pela porta dos fundos, higienizo as mãos com álcool em gel. Tiro a roupa na lavanderia. Tiro a roupa na lavanderia, coloco direto na máquina de lavar. Sigo para o banho. Agora essa é minha rotina. A pior parte é a de não chegar perto das crianças. Saindo do banho, vejo que há 2 ligações não atendidas. Retorno à primeira. Uma amiga, cardiologista, conta que não vai conseguir voltar ao hospital para atender um paciente. Ela já vinha apresentando um quadro de moleza desde sábado, mas como nós, médicos, estamos habituados a fazer, ignorou os sintomas por serem leves. Tirou um cochilo hoje à tarde e acordou com febre. Ela me contou que atendeu um paciente 4 dias atrás que estava com febre depois de voltar de uma viagem. Ele fez o teste e hoje recebeu o resultado positivo. Até perceber o risco, o contato já havia acontecido. Pedi para ela fazer o exame para a Covid-19 e ficar em isolamento domiciliar. Então aqui a gente vê o quê? Uma médica que, por conta da Covid, por conta da pandemia, por estar de frente, né, nos atendimentos, não tem contato com os filhos. Ela entra em casa, já tira logo a roupa, lava tudo e vai descansar, mas não pode chegar perto das crianças. Por quê? Porque, como ela mesma falou, né, quando os sintomas são leves, a preocupação parece ser menor. Mas isso, em mim, pode estar leve o sintoma. Mas, de repente, eu contamino um idoso, uma pessoa adulta de 50 anos, ela pode ter sintomas fortes. Então, por exemplo, quando surgiu a vacina, muitas pessoas, após a primeira dose, achavam que estavam imune, que não iam pegar mais o vírus, que podiam andar sem máscara, sem álcool em gel. E muitas dessas pessoas tiveram o vírus com sintomas um pouco mais leves, né, não tão pesados, mas ainda assim adquiriram. Por quê? Porque a vacina, ela não vai impedir de você pegar o vírus. Você vai estar mais protegido. Seu sistema imunológico, quando receber o vírus, já vai identificá-lo e vai conseguir combatê-lo. Então a gente fala da vida, né? Da vida dupla. A mulher sempre vive uma vida dupla, né? Desde muitos tempos atrás, trabalho, casa, marido, crianças. Então, aqui, por exemplo, a propaganda do Dia das Mães, né? A você que divide o tempo entre cuidar dos filhos e ajudar a cuidar de pessoas que precisam de atendimento da enfermagem. Você é uma mãezona. Então, a mãe mulheres que são mãe, mulheres que são dona de casa, têm um cuidado muito grande e esse mesmo cuidado é transmitido no ambiente de saúde,
mas não é reconhecido. Essa contribuição, né? Essa dedicação que mesmo com tantas outras tarefas, atividades que a deixam cansada, desgastada, mas ela tá ali todo dia de manhã, às 6 horas, 7 horas da manhã em ponto, ativa, trabalhando, sorrindo, falando com os pacientes, atendendo. Então, isso é essencial. Aqui eu trago uma propaganda, né, de mulheres fortes, né, essa questão de o quanto as enfermeiras e médicas são incríveis, fazem uma atuação maravilhosa, mas que infelizmente é pouco reconhecida. Esse reconhecimento, essa contribuição é totalmente escanteado, é esquecido. Eu gostei muito do texto 4, já vou dizendo para vocês, eu achei um dos textos mais interessantes. O texto 4 é uma imagem de uma criança brincando com uma enfermeira que está de máscara e uma capa de super-herói. Porque super-herói sempre usa capa, né? A maioria. E por que é interessante essa imagem? Olha o que está no lixo. No pote onde a criança coloca os brinquedos que não quer usar no momento. O Batman e o Homem-Aranha. Esse menino, ele tá deixando de brincar com o Batman e o Homem-Aranha e está brincando com uma boneca que é enfermeira. Isso mostra a importância, esse reconhecimento. A criança reconhece o quanto é importante essa médica na vida dele no momento da pandemia ou no momento da vida toda. O quanto essa médica, essa enfermeira, essa mulher da saúde é uma heroína. É uma imagem com uma reflexão linda. Então, às vezes os heróis são muito voltados para aqueles que são superpoderes, mas não se vê os superpoderes das pessoas da área de saúde, especificamente nesse tema, as mulheres. Eu vou dar uma acelerada, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, aqui eu trago, por exemplo, alguns programas que incentivam jovens no geral, né, não só mulheres, a atuarem mais na área científica, na área de pesquisa, envolvendo tanto o ambiente de saúde quanto o ambiente de tecnologia. Então, a gente tem o Prêmio Jovem Cientista, tem a Feira Brasileira de Jovem Cientista, a revista Jovens Cientistas. Porém, esses programas, esses prêmios, não são ampliados, não são divulgados da melhor forma possível para que todos conheçam. Vocês conheciam o Prêmio Jovens Cientistas, essa revista, essa feira? Então, muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo só tinha conhecimento do Prêmio Jovem Cientista e do programa Mulheres na Ciência no Brasil, que é um programa bem recente. Então, é essencial esse reconhecimento nas mídias, trazer a ampliação desses programas, não só financeiramente, porque é necessário sim investir em saúde, tecnologia, em ciência, mas também em divulgação, porque muitas mulheres com certeza gostariam de participar desses programas, mas por não conhecerem, não participam, e a gente, quando eu falo a gente, eu tô falando dos brasileiros, né? O país perde uma excelente médica, enfermeira que poderia ter se aprofundado naquela área e virado uma grande heroína. Então, aqui algumas notícias, né? Mulheres na ciência, meninas na ciência brasileiras lutam pelo reconhecimento feminino nas pesquisas. Então, quando você vai pesquisar prêmios Nobel de Ciência, você vê mais nomes masculinos ou femininos? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais nomes masculinos. E por que as mulheres não estão nesses prêmios? É porque elas não conseguem fazer uma descoberta excelente? Não, é por falta de investimento, reconhecimento. São escanteadas, realmente são deixadas de lado. Às vezes a banca, ela só tem. Às vezes a banca é toda masculina. Por que não há uma mulher naquela banca? É porque a mulher não tem um mestrado, um doutorado na área? Não. Há muitas mulheres que têm mestrado, doutorado, que são cientistas excelentes, maravilhosas no nosso país, mas que infelizmente não têm o reconhecimento. Olha novamente a palavra-chave do tema. O governo destaca a importância da presença feminina na ciência. Então, todas essas notícias foram do ano 2021. Aqui eu trago uma notícia, mas aí isso vai ficar muito amplo, né? Sobre mulheres na ciência. É tema da nova exposição em São Paulo. Então, exposição em São Paulo em 2020 é relacionada a mulheres na ciência. Eu vou dar uma lida somente aqui nesse parágrafo que fala justamente sobre a Covid-19.
Também terão seus trabalhos expostos as brasileiras Ângela Olinto e Jaqueline Góes de Jesus. Ângela é astrofísica e professora, uma das maiores autoridades do mundo em física e astropartículas. Jaqueline é biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora. Foi coordenadora da equipe que sequenciou o genoma da segunda geração de coronavírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19. A descoberta aconteceu em 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil. Diz pra mim se essa Jaqueline não é fera. É uma heroína. Mas por que talvez alguns de vocês que estão vendo esse vídeo não lembravam dessa notícia ou nem sabiam dessa notícia? Por falta de reconhecimento. Vocês podem dar pausa no vídeo e fazer a leitura completa dessa parte. Também estou deixando o link aqui para vocês. E aí, para finalizar, como resolver o problema, né? Quais os agentes podem trazer esse reconhecimento sobre a contribuição das mulheres no ambiente de saúde, né? Na área de saúde no Brasil? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o Ministério, esse Ministério em específico, deve trazer políticas públicas relacionadas à ciência e tecnologia. E se envolve ciência, envolve saúde. Tecnologia também envolve saúde. Então, as duas áreas totalmente ligadas. Então, investir em programas que sejam específicos para mulheres, para que mulheres do ensino médio, para que mulheres do ensino superior possam pesquisar sobre assuntos, conteúdos que futuramente poderão ajudar as próximas gerações, até mesmo a nossa geração. O Ministério da Saúde, um dos agentes principais para esse tema, mídia e redes sociais, divulgarem mais quando as mulheres fizerem grandes feitos, não deixar somente na história, nos livros, nos pergaminhos da vida. Divulgar, fazer com que a população realmente lembre daquele fato, daquele momento, daquela descoberta de 48 horas. Mais prêmios de ciência, saúde e tecnologia para pesquisadoras. Aqui eu vou ter pesquisadores brasileiros, mas aí no tema vocês focariam o quê? Para pesquisadoras brasileiras, para as mulheres, né, que estão envolvidas na ciência, e principalmente na área de saúde. Ampliar o incentivo à pesquisa nos cursos de saúde, com projetos de bolsa, né? Muitas estudantes universitárias não conseguem realizar muitos projetos na universidade ou nem conseguem realizar nenhum projeto por ausência de dinheiro, por não ter verba. Então o laboratório não tem material necessário, equipamento necessário para se trabalhar com partículas, com células. Então bolsas são essenciais. Por exemplo, o PIBIC, que é um programa institucional de iniciação científica, poderia ser mais ampliado na área de saúde. Abordar mais nos conteúdos escolares mulheres que marcaram a história e a ciência no Brasil. Então, é essencial trazer mulheres que fizeram parte das descobertas tecnológicas, descobertas na área de medicina. Não falar só dos homens, do masculino, mas também trazer essas mulheres, porque elas foram importantes, elas tiveram grande contribuição. Então, é isso. Eu demorei um pouco mais do que eu esperado, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo. Bem, como eu sempre digo para os meus geeks, para o conhecimento não há limites, seja geek. Se gostou do vídeo e ainda não deu o like, nem ativou o sininho de notificação e nem se inscreveu no canal, faz essas 3 coisas que estão aqui, ó, na lateral. E vem participar do curso Geek na Redação, que a gente já vai abrir as inscrições a partir de fevereiro. Fica ligado nas nossas redes sociais. Tchau, galera, e até o próximo vídeo. Falou!